Bom, vamos lá. Essa aula referente ao terceiro colegial, segundo bimestre, aula número 3. Bora lá. Esta aula ela tem, né, uma continuidade dentro dos movimentos sociais, né? Dentro da Declaração dos Direitos Humanos, né, que foi promulgada, né, no último século, basicamente, todos os seres humanos têm direito, né? Sociais, políticos e civis. Sociais de ter o básico, social social de ter o básico, civil de ir e vir, liberdade de expressão, né, liberdade individual, e o direito político, que é votar e ser votado. Todos esses três equivalem aos direitos humanos. Os direitos humanos, eles basicamente, né, eles são pedidos, né, manifestados por pessoas que têm o seu direito negado por sua condição. Que condição que pode ser essa? Pode ser uma condição relacionada, né, ao gênero, pode ser uma condição relacionada à etnia, pode ser uma condição relacionada à desigualdade social, né, então à pobreza. Mas assim, o que a gente tem que pensar é que a nossa sociedade ela é a sociedade capitalista. Da onde veio o capitalismo? O capitalismo ele surge basicamente, né, de uma forma mais madura a partir das primeiras fábricas, né? Essas fábricas elas surgem na Inglaterra. Então vamos pensar. Nesta fábrica você vai ter os prole, né? Prole tem enquanto significado, se eu não me engano, grego ou latim, acho que é grego. Prole significa filhos, né? Ah, a prole dos lobos. A prole dos lobos são os filhos. A minha prole é o quê? Minhas futuras gerações, meus filhos, meus netos, minha prole. Então, basicamente, o proletariado é o trabalhador, o filho da fábrica. Proletariado. O proletariado surge, então, quando surge a fábrica. E qual era a condição de vida dos primeiros trabalhadores? Péssima. Como até falei na aula, a expectativa de vida de trabalhadores das primeiras fábricas da Inglaterra era de 22 anos. Quando hoje a expectativa de vida do país mais pobre da África está entre 40 e 50 anos. Então a expectativa de vida dos primeiros trabalhadores das primeiras fábricas era de 22, 20, 25 anos apenas. Resultado, esse grupo social que era o proletariado, eles começam a se incomodar, óbvio. Imagina você trabalhar 18, 19, talvez até 20 horas por dia e ganhar muito pouco nessa primeira Inglaterra. Não havia direitos para trabalhadores. Então, nesse contexto, vai surgir os movimentos operários, que surgem, né, melhor, que se estabelecem no cenário político, né, no cenário contemporâneo até, né, o presente momento. Porque os movimentos sindicalistas lutam pelos direitos dos trabalhadores. Então esta era a primeira classe social marginalizada com a Revolução Industrial. Com a mesma Revolução Industrial, que aí por perto tinha também os ideais iluministas, né, o liberalismo, o sistema econômico liberal, outras categorias sociais também vão surgir pedindo direitos, como por exemplo o movimento ambientalista, que é um movimento social que vai pedir os direitos da natureza de existir, porque com a fábrica, com a indústria, você deixa todas as energias do planeta escassas, você destrói o meio ambiente, então também surge o movimento ambientalista, que vai surgir também desta fábrica, dessa indústria que toma conta agora do mercado mundial, dos territórios em âmbito mundial. Terceiro movimento social que a gente vai citar, um brasileiro, Movimento Sem Terra, MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Pare e pensa comigo, o dono da fábrica, ele tem vários lotes de terra. Nesses lotes de terra, ele, por exemplo, planta eucalipto. E com esse eucalipto ele faz muito dinheiro. Mas esse pedaço de terra só tem eucalipto. Quando poderia ter pessoas, famílias, plantando o próprio alimento, colhendo o próprio alimento. Mas isso não acontece. Então eles pedem a reforma agrária, que reforme a forma de distribuição de terras. Então o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, basicamente, óbvio, pedem um pedaço de terra. E com esse pedaço de terra, eles podem ter a dignidade de viver bem e de cuidar da sua prole, dos seus filhos. Então o movimento sem terra
também tem ligação, de certa forma, com a Revolução Industrial, que surgiu a fábrica e que mudou o mundo. Que está, né, mostrando o mundo como ele é hoje para nós. Que você tem que trabalhar numa fábrica, que tudo gira em torno da economia, tudo gira em torno do capitalismo, tudo é produto, né? Então é importante você entender que os movimentos sociais eles surgem principalmente e devido à transformação social que foi as fábricas no planeta civilizatório humano, né? Planeta civilizatório humano ficou da hora, fala a verdade. E por último, dentro de todas essas demandas que eu já falei, que estão ligados aí à fábrica, né, à industrialização do planeta, você também tem, né, por último, o movimento negro, por motivos óbvios. Os negros eles não participam ativamente como trabalhadores que vão receber a mesma coisa hoje, né? Hoje, porque antigamente todos os trabalhadores, independente da cor de pele, recebiam um pouco, mas eles ficam à mercê, né, de uma situação social dentro da sociedade em que eles são exclusos, eles não têm os mesmos salários, eles ainda são tratados com muitos resquícios da escravidão. Então, o movimento negro, dentro dessa sociedade específica, sofisticada, tem seu movimento. Nomes como Martin Luther King, Malcolm X, aqui no Brasil, Zumbi dos Palmares, que é considerado um ícone do movimento negro hoje, né? Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro negro, que tem trabalhos brilhantes e notoriedade fora do país, e por aí vai, né? Dentro do movimento também, né, dos que pedem direitos, temos categorizando as mulheres dentro do sistema patriarcal, desde a Era das Cavernas, devido à sua força biológica ser menor do que a do homem, sempre foi tratada com desdém, sempre foi subserviente, né, direcionada a trabalhos domésticos, etc., vista como sem importância por sociedades. O próprio Aristóteles coloca isso na sua, em uma de suas observações filosóficas. Então ela também acorda, né, de certa forma, desperta nessa sociedade em que se todos estão pedindo direitos e se existe democracia, elas lutam na prática pelos seus direitos. E se não lutassem, pouca coisa iria mudar. Se os negros não lutassem pelos seus direitos, pouca coisa ia mudar, né? Muita coisa mudou, mas ainda há muito que mudar e os movimentos devem existir. E aqui não é nem questão de ideologia, aqui é uma questão de estudo, uma coisa que é factual, é fato, aconteceu, está nos livros. E são movimentos, sim, reconhecidos, cada um na sua devida importância. E por último, LGBTQ+, que também é um fenômeno dessa sociedade complexa, que é uma sociedade capitalista, democrática, que tem aí suas raízes na Revolução Industrial, na Revolução Francesa, no Iluminismo, no ideal republicano ressuscitado da Grécia Antiga para a Idade Contemporânea. O LGBTQ+, é basicamente, né, os direitos das L, lésbicas, G, gays, B, bissexuais, T, que eu não sei se ainda continua o mesmo significado, mas seriam os 3 T's de transgênero, travesti, transexual. E o que mais, eu confesso não saber o exato significado da letra Q, mas esse mais seriam também as variantes dentro de todos esses campos aí que também, né, podem surgir, né? Fica bem complexo, principalmente para quem não representa fisicamente nenhum destes movimentos, né? De todos os movimentos aqui, eu acho que eu me encaixaria no movimento sindical, operário, porque eu sou trabalhador. Porque eu precisaria, né, melhorar minha condição de trabalho, etc. A busca de sempre melhorar é um direito humano, né? Um direito humano garantido pela Constituição. E que na prática nem sempre é garantido, né? Então, basicamente, é isso aí. Os 6 movimentos que eu citei, eles são fenômenos, de forma direta ou indireta, de uma sociedade que se capitalizou, se industrializou e que tem hoje um sistema democrático, republicano. São eles, então, movimento sindical operário, movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né?
me fugiu aqui o outro, o movimento ambientalista, mais os movimentos feminista, o movimento negro e o LGBTQ+. É isso. Até a próxima.